No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Tudo bem? Estamos chegando. Meus amigos, o Nossa Área está entrando em campo com o timaço de Carlos Batista para falar em esportes para você. Guarani e Ponte Guarani, a partir de agora, em destaque só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Luca pode ser novidade no Guarani no duelo desse sábado contra o Botafogo. Com problema muscular na coxa, Maranhão deve ser desfalque para o jogo do final de semana. Em caso de vitória sobre o clube de Ribeirão Preto, o Pugre acaba garantindo vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Guarani não avança ao mata-mata do estadual desde 2022. Santos vence disputa com o Corinthians e encaminha a contratação de Nicolas. Jovem deve ser emprestado ao Peixe com opção de compra de parte dos direitos econômicos. Virtualmente rebaixada, a Ponte vive o pior início da temporada da sua história. Clube alvinegro nunca tinha perdido 5 partidas nas 6 primeiras rodadas do ano. Com o Clássico Paulista, segunda rodada do Brasileiro inicia nesta quarta-feira. Santos e São Paulo medem forças hoje, 8 horas, na Vila. Recuperado de cirurgia, Neymar ainda não fica à disposição de Vojvoda. Palmeiras avança por Nino. Zagueiro ex-fluminense negocia a liberação agora com o Zenit. Verdão envia emissário para tentar destravar negociação com os russos. Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr em junho. Insatisfeito com decisões do Fundo Público da Arábia Saudita, atacante considera novos rumos para a carreira às vésperas dos 41 anos. Rádio Bandeirantes. Bom, como você já sabe, eu estou aguardando aqui a sua participação. Você pode mandar a sua participação, mensagem de texto, não é? Pelo WhatsApp da rádio aqui, 97102-1493. Ou mesmo pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você manda para cá a sua mensagem, a sua participação, a sua pergunta, que ela daqui a pouquinho vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Fique conectado dentro e fora de casa com o plano de celular da Desktop. Ligações, WhatsApp, Waze para conversar e navegar à vontade. Planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Com chip grátis e acúmulo de recarga. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite todas as vantagens de ser cliente Desktop. Desktop, sempre ao seu lado. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Chegando com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que hoje tem início a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A, que começou mais cedo, a primeira rodada na semana passada e a segunda rodada já tem início hoje. Vamos aos jogos. Logo mais, às 7 da noite no Maracanã tem Flamengo e Inter. Às 7 da noite em Bragança, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. No Mangueirão, em Belém, 8 da noite tem Remo e Mirassol. 8 da noite também, Santos e São Paulo, Clássico Paulista na Vila Belmiro. 9h30 da noite na Arena Barueri, Palmeiras e Vitória, além de Grêmio e Botafogo que jogam em Porto Alegre. Amanhã, o fechamento da rodada, ou melhor, a rodada será fechada apenas na outra semana, porque o jogo do Corinthians foi adiantado, né? Na verdade foi atrasado em função da participação do Corinthians na Supercopa do Brasil. O jogo do Campeonato Paulista acontecerá amanhã contra o Capivariano, então o jogo entre Atlético Paranaense e Corinthians apenas na próxima semana. Mas amanhã tem Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Coritiba. Lembrando que no Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, Botafogo, Chape, Vitória, São Paulo, Fluminense, Mirassol, Bahia, Atlético Paranaense e Red Bull acabaram vencendo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Antes das nossas mensagens, deixa eu colocar uma coisa importante aqui sobre essas reuniões aí, adiamento ou não, antecipação ou não das reuniões para discutir a SAF no Guarani. Eu só queria alertar, e eu não tenho nenhuma pretensão de dar conselho para ninguém, absolutamente, sou ninguém para fazer isso, não tenho essa pretensão, não é? Mas eu fico muito preocupado quando vem à tona a discussão sobre SAF. Eu me lembro de um passado não muito distante na Portuguesa, quando veio a proposta, aí eu não sei por que motivo, não sei, eu não posso aqui ficar julgando, mas aceleraram muito o processo. Então tudo isso, né, eu não sei o que foi proposto para o Guarani, eu não posso dizer se é bom ou ruim, não posso. As notícias extraoficiais são que são itens na proposta interessantes, mas eu não tenho com detalhes. Portanto, eu não posso fazer um juízo de valores para poder falar para você, nosso ouvinte torcedor do Guarani, se será ou não uma boa. O que me assusta é a pressa para as coisas acontecerem. Mas vai começar o Campeonato Brasileiro, não interessa. Seja com o Campeonato Brasileiro ou não, a discussão, quando se coloca à mesa uma proposta de SAF para o Guarani ser vendido, isso tem que ser, sim, debatido por muita gente, para depois não se arrepender no futuro. Porque eu falo aqui todas as vezes que provocado. Uma vez SAF, não tem volta. Pode piorar? Pode. Só pegar no Brasil os exemplos que nós temos. Então, cuidado, não é? E eu sei que eu estou falando diretamente para o conselho, eu estou falando diretamente para o associado do Guarani, para a torcida, evidentemente. Mas para as pessoas que têm o dever de analisar com critério para poder tomar a decisão. Então, tenham bastante juízo, não tenham pressa, porque vocês estão discutindo o futuro de um clube do tamanho do Guarani Futebol Clube. Então, vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo, né? Seguindo aqui, o Cléfor escreve: só notícia ruim da Ponte, credo. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Tirando o título da Série C do ano passado, eu não me lembro de uma semana assim, sem notícia ruim. Vou falar de agosto pra cá. É ruim pra gente, sabe, Cléfer? Mas é a realidade, né? O que diria um amigo meu é o que temos para o momento. O técnico do Guarani vai iniciar com o Natan Neto. Eu acho que vai iniciar com o Natan. Né? Só faltava ele tirar o Natan do time, né?
Eu acho que pro lugar do Maranhão, eu escalaria o Kevin, mas ele vai colocar em campo a figura do Luca, que não tá errado. O Luca é melhor o Luca do que o Maranhão. Vamos ver o que ele vai aprontar. Tem bastante tempo ainda até o final de semana, né? Pra gente discutir, tem treinamentos, aí o Breno sempre traz aí uma informação ou outra. Na sua opinião, o técnico Marcelo Fernandes continua na ponte após o Paulistão, Alê? Eu não sei se continua, porque isso é uma coisa muito pessoal. Mas se eu fosse a ponte, eu não abriria a mão dele. Não abriria. O que está acontecendo com a ponte nesse momento no Campeonato Paulista não pode ser colocado na conta nem dos meninos, nem dos jogadores, tampouco da comissão técnica. Tá? Mas quem pensa diferente, respeito, mas é apenas a minha opinião. Ataque do Guarani tem que ser Mirandinha, Kevin e Herbert. Fernando, VPA. Sim, boa sugestão aqui. Boa sugestão, viu? CH, você está correto com relação à SAF. E na minha opinião, fechando a SAF ferrou. Carlos Castelo. Não, eu não posso falar isso. Eu não tenho informação para dizer, virou SAF e não vai ser ruim. Eu não posso falar isso. Enquanto eu não tiver em mãos, né, o que foi proposto e o que o Guarani aceitar ou não, eu não posso emitir minha opinião aqui. Seria extremamente leviano da minha parte e eu não faço isso. Tomo muito cuidado com isso, pelo respeito que eu tenho pelos nossos ouvintes. O técnico do Guarani não quer colocar o Kevin para não perder ele para o Brasileiro. Só pode ser isso. Edmilson, eu já pensei, cara, em todas as alternativas para encontrar uma justificativa para esse menino não jogar como titular. Só que eu não sou o técnico do Guarani, né? Nem você. A decisão cabe ao Matheus e ele está trabalhando, e isso eu acho que é a competência dele, ele está trabalhando nas convicções dele. Ele ouve isso, aquilo, e torcida isso, torcida aquilo, e ele está seguindo o caminho dele. E o Guarani tem 11 pontos. Eu não posso deixar de considerar isso. Mas ele corre muito risco, riscos desnecessários. Desnecessários, não é? Mas enquanto estiver ganhando, como diria Carlos Batista nesse momento, a vitória cura todos os males no futebol. Eu não penso muito assim, mas na prática é assim, né? Na prática é assim. Então, se ganhar o suficiente, para mim não. Tem que ganhar, mas tem que mostrar organização, desempenho, critério, né? Coerência. Eu tô aqui para isso, justamente. Comentar resultado não precisa de comentarista. Vamos ver aqui a mensagem que chega do Antônio Carlos do Jardim, Carlos Lourenço. Essa proposta da SAF do Guarani pelo Graziano me deixa muito preocupado. Pelo que sei, ele também investe no time do São Bernardo. Será que ele vai ter bala para investir nos dois times? Vai acabar ficando duas SAFs meia boca. Então, eu vou... Antônio Carlos, obrigado aí pela sua mensagem. Eu vou falar a mesma coisa que disse na mensagem anterior. Eu não tenho como dizer se é perigoso ou não. Eu só estou dando um alerta, porque quando chegar o papel da proposta, que as pessoas tenham calma para decidir. E quem decidir vai ser soberana a decisão. Quem tem direito a decidir vai ser soberano. Eu só estou pedindo para as pessoas, humildemente, que olhem com carinho e com critério. Um critério técnico, jurídico, para não se arrepender depois. Só isso. O meu time de coração, ele recebeu algo parecido lá atrás, do Campus Pelé, que tinha um banco por trás, um banco fator. E nós estamos em... Eu trabalhei lá quando foi campeão da Copa do Brasil, foi em 2005. Nós estamos em 26. 21 anos depois, o Paulista não consegue fazer negócio, com que tem gente interessada para pagar as dívidas. A proposta eu vi e é interessante, por causa desse banco fator. Foram gastos dinheiros a rodo. E o que aconteceu com o Paulista? Foi parar na Série A5. O Campeonato Paulista não tem calendário, não tem nada. Sobrou nada. Tem lá uns heróis que ficam lá, efetivamente, tentando deixar o clube aberto. Mas sem dinheiro hoje não tem jeito. E por que chegou nesse ponto? Também porque o negócio foi mal feito. Mal feito. Vamos lá.
Vamos atender aqui agora o YouTube. O Bruno Trovanini está aqui, dentro da realidade financeira e disponibilidade no mercado, claro. Seu treinador? Não entendi o que você escreveu aqui, meu companheiro. Vamos atender aqui o William Oliveira. O Guarani só está fazendo essa campanha graças ao Graziano. Se não fosse ele, o Guarani já teria fechado as portas o ano passado. Você já acha que o Guarani tem dinheiro para pagar 300 mil de bicho? Ô William, eu não estou dizendo que fazer negócio com o Graziano é ruim. Não estou dizendo isso. Mas se sou eu, penso direitinho. Tá? Mas isso aí não é problema meu. Só estou aqui respondendo muitas perguntas que eu recebo e por consideração aos ouvintes, eu me posiciono aqui, que é o meu dever. O duro é que, dependendo da situação SAF, vamos perder tudo. O Guarani, como instituição, precisa ser preservado. Orlando, eu penso exatamente como você. O Marcial da Costa Lima, será que a SAF sai esse ano? As pessoas que estão negociando e quem quer comprar, quer urgente isso. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tomar bastante cuidado. O que mais aqui? Pelo YouTube, o Carlos Silva Pareleiros, capital, com o Guarani sempre. Guarani, amor eterno, paixão pelo Guarani. E vamos em frente. Em Campinas, 11h46 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani treina hoje à tarde de olho no Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo marcado para sábado, 6h30 da tarde, no Brinco. O técnico Matheus Costa não vai poder contar com o goleiro Kaique França, que foi expulso diante da Ponte. Com isso, o Matheus Klaus, que entrou muito bem, vai para o jogo. No ataque, muito provavelmente o Maranhão vai ficar de fora, ele que está com um problema muscular. Aí o Matheus Costa tem como opção o Kevin e também o Luca. Existe a possibilidade do Herbert ganhar a posição também no sistema defensivo. E qual seria o jogador para sair? Talvez o Guilherme Parede. Bom, o técnico Matheus Costa, logo depois do derby, ele já projetou o jogo diante do Botafogo, também com a possibilidade da entrada do Kevin. Eu adoro o Kevin é um atleta espetacular que está no seu processo de formação, nessa transição base profissional, que talvez é o gatilho mais difícil na carreira de um atleta, e ele está nesse gatilho, tem todo o nosso apoio. Eu quero muito dar mais oportunidade para ele. Acredito que pode ser contra o Botafogo, porque o Maranhão teve uma lesão também, e é óbvio que todo profissional sabe que a sua carreira depende de vitórias. Você trabalha, você se dedica, você se estuda, você faz acontecer para ter uma oportunidade como essa. Só que você precisa concretizar depois em vitória, né? Então, muito feliz porque hoje aconteceu. Bom, o Guarani está fazendo o melhor início de Paulistão desde 2019. Apesar das críticas no começo do campeonato, principalmente em cima do técnico Matheus Costa, o Guarani chegou a 3 vitórias consecutivas, teve o empate diante do Santos. E é claro que dá uma tranquilidade melhor para o treinador trabalhar, até porque são 2 jogos difíceis contra o Botafogo e também contra a equipe do Palmeiras, e o Guarani está muito próximo da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Para fechar, CH, Ian Henrique, lateral direito da base do Guarani, do Sub-20, que estava emprestado ao Internacional, ele retorna ao Bugre. Quem sabe o técnico Matheus Costa possa colocá-lo entre os jogadores que estão treinando no time profissional para observar o atleta, até porque o Guarani tem uma carência na lateral direita. Valeu, CH! Deixa eu informar aqui algo importante. No sábado o jogo é 18h30 no Brinco contra o Botafogo e já nós temos aqui os valores dos ingressos. Tobogã 60,30, tobogã inferior também é o mesmo preço, 60,30, vitalícia 60,30, cabeceira sul e norte 40,20, tá bom? Pelos canais eletrônicos que você já sabe, você pode adquirir o seu ingresso.
Escreve aqui Edivalmir Massa. CH, tem gente duvidando da capacidade contributiva do Roberto Graciano? Misericórdia, se fosse o Edivalmir que fizesse a proposta, poderia correr. Gente, o Roberto tem grana sim, barbaridade. Tem grana sim, né? Mas quanto mais barato ele comprar, quanto melhor para ele, não é? Por isso que o Guarani tem que tomar cuidado. Mas sem dúvida, eu concordo com você, grana é o que não falta para ele. Aqui a gente tem que ler as mensagens, Edivalmir, não tem jeito. Matheus Costa tem muita sorte. Insiste em jogadores fracos e mexe errado. Mas não podemos negar que o cidadão tem sorte. É o Gustavo. Que é mais aqui? O Thiago Mansur. Vamos que vamos, Guarani. Correndo aqui. Ô, gente, você que entra no YouTube aí, dá um joinha pra gente aqui. Não custa nada. Você ajuda o trabalho da Bandeirantes, não é do Carlos Henrique, mas do canal aqui que dá prêmio, tá sempre interagindo com vocês, dando espaço. Custa nada, é de graça. Mete o dedo ali no joinha e ajuda a gente, por favor, tá bom? Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Deixa eu ver o que o Bruno mandando um abraço pra gente. O Lucena também, um abraço para todos e vamos em frente. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Antes do Pedro, deixa eu falar aqui da Desktop. Meus amigos, internet 100% fibra ótica para começar esse ano com tudo, 2026. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Agora sim, falando da ponte, Pedro Piscinato. Fala, CH, depois de acertar os empréstimos de Serginho e Bruno Lopes para o Norte Esporte Clube, time da primeira divisão do Campeonato Mineiro, agora a Ponte Preta acertou o empréstimo do garoto Nicolas para o Santos. Recentemente, a Macaca renovou o contrato com o Meia. Esse novo vínculo com a Ponte Preta é válido até janeiro de 2029 e agora, emprestado para o Santos, o Nicolas fica à disposição do Peixe até o final do Campeonato Paulista de 2027. A princípio, ele chega para a equipe sub-20 da Vila Belmiro, mas é claro, com grande possibilidade, até pelo talento do Nicolas, de subir para o elenco profissional. Ao término desse contrato de empréstimo, o Santos tem a preferência pela compra dos direitos econômicos do Nicolas. Como eu disse, renovou recentemente com a Ponte Preta, tem vínculo com a Macaca até janeiro de 2029. E agora, falando um pouco sobre o Campeonato Paulista, sobre o elenco principal, a Ponte Preta deu início à preparação para a partida contra a Portuguesa. O técnico Marcelo Fernandes não vai poder contar com o Pacheco, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A Macaca, que está virtualmente rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista, vai precisar de um milagre aí para se salvar de um rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Estadual. A Macaca precisa vencer a Portuguesa e vencer também o São Paulo, já que até o momento a Ponte Preta tem o pior início de temporada de toda a história. No total são 6 jogos, 5 derrotas e apenas um empate, apenas 2 gols marcados e 1 ponto conquistado em 18 possíveis, o que dá apenas 5% de aproveitamento. Realmente um início de temporada muito ruim da Ponte Preta. No final do ano passado foi campeã do Campeonato Brasileiro da Série C, mas o ano de 2026 começa muito conturbado, principalmente nos bastidores do Moisés Lucarelli, CH. Obrigado, Pedro. E quem nunca me abandona é Valdemir Gomes. Aos 45 do segundo tempo, mas tem 7 de acréscimo. Tudo bem, Tigrão? Nem ao vivo. Bom dia. Bom dia, CH. Bom dia, amigos da Bandeirantes, do Nossa Área. Quem que a Ponte acertou o empréstimo? Nicolas. O Nicolas. Nicolas é... Foi pro Santos. Nicolas é menino, né? Menino da base. Bom jogador. Mas empréstimo, vai lá amadurecer e tal. Bom, semana decisiva para os dois, o Guarani brigando pela classificação. A Ponte ainda, apesar da situação para mim irreversível, mas a matemática permite.
Né? Então, falando dos dois aqui, o Guarani num jogo contra o Botafogo deve vencer e deve consolidar e concretizar a sua classificação. E a Ponte, olha, é o seguinte, esse time da Ponte que jogou o derby não é o time que fez essa campanha aí de 1 ponto em 18 pontos disputados. Verdade. Esse time é melhor, né? Então, o Guarani deve vencer e a Ponte com mais uma semana cheia para aprimorar um pouco aquilo que é o principal problema hoje, que é a parte física, pode ganhar da Portuguesa lá. Isso é suficiente? Claro que não. A Ponte hoje já depende dos outros. E tem os outros resultados já nessa próxima rodada. Exatamente. Se der tudo errado e a Ponte vencer, também não adianta nada. Não adianta nada, mas do mesmo jeito que vem dando tudo errado, você sabe como é que é isso daí, né? É igual a ventania, né? E esse negócio de futebol, você tem que tomar cuidado com o que fala, né? Porque a turma entende tudo errado. Tudo errado. Né? Outro dia o Corinthians tomou o gol lá no último minuto do Gabigol, comecei a xingar, chutar tudo. E aí minha mulher falou, você tá precisando de terapia. Eu falei, eu preciso terapia mesmo, porque eu tenho uma torneira parada, eu já vendo o combo. Então você vê, depende muito do que você fala, os caras entendem errado. Mas de repente o vento vira e eu vou torcer pela macaca. 11h55 em Campinas. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Santos e São Paulo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, logo mais 8 da noite na Vila Belmiro. Provável Santos de Gabriel Brazão, Mike, Adonis Frias, Lua Pérez e Escobar, João Schmidt, Gabriel Menino e Roleiser, Barreal, Rony, Gabigol, a equipe do técnico Voivoda. O provável São Paulo de Hernan Crespo com Rafael no gol, Arboleta, Matheus Dória e Sabino, Mike Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Dias, Luciano e Caleri. Apita o jogo Anderson Daronco. A bola rola 8 da noite na Vila Belmiro. A ficha técnica do jogo, as prováveis escalações de Santos e São Paulo. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, referente ao primeiro semestre de 2026, começaram ontem. O prazo vai até sexta-feira, dia 6 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Cada candidato pode escolher até 3 opções de cursos e pode mudar essas escolhas até o fim do prazo. Nesta edição, serão oferecidas 67.301 vagas em mais de 1.400 instituições de ensino para quase 20 mil cursos. A previsão do governo é ofertar mais de 112 mil vagas ao longo deste ano. Pode se inscrever quem fez o Enem a partir de 2010, tirou média igual ou maior que 450 pontos e não zerou a redação. Também é preciso ter renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. A seleção será feita com base na nota do Enem. Tem prioridades os estudantes que ainda não concluíram o ensino superior e nunca usaram o FIES. O resultado da pré-seleção sai no dia 19 de fevereiro. Quem for aprovado nessa etapa deverá completar a inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Quem não for selecionado na primeira chamada entra automaticamente na lista de espera para disputar vagas que sobrarem. Para saber mais, é só acessar bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.